uma linda mulher espanhola foi assassinada brutalmente na Idade Média. Até aí, muito comum. Mas imagine que anos depois, essa mulher foi retirada do túmulo, colocada no trono, coroada rainha depois de morta, e todos os nobres invejosos foram obrigados a beijar a mão do seu cadáver. Todos já ouviram a conhecida frase: agora é tarde, Inês é morta. Mas nem todos sabem que se trata da morte de Inês de Castro, há mais de 600 anos. Essa nobre seria assassinada pelo próprio rei de Portugal. Da Idade Média, a tragédia dessa dama passou por incontáveis livros, peças, pinturas, óperas, música, filmes, até os dias atuais. Essa incrível história de amor, assassinato e vingança comoveu o mundo. Sobretudo em Portugal e no Brasil, é como se Inês nunca tivesse sido morta. Uma pausa aqui. Você já deve imaginar que essa história se passa na Era Medieval e que a Era Medieval foi uma das mais sangrentas da história da humanidade. Então, uma série de mortes acontecem de formas muito chocantes. Se você não se sente preparado, eu aconselho a parar o vídeo por aqui. Para que possamos fazer mais webdocs e conteúdos como esse, pedimos que assine nosso canal. É importante para que ele continue existindo. Obrigada e um beijo. Mas você deve estar se perguntando: por que a tragédia dessa Inês sobreviveu a tantos séculos? Porque ela traz à tona uma poderosa questão desde sempre. Pode o amor ser mais forte que a morte? Pode o amor sobreviver a ela? Para responder, vamos ouvir a inacreditável história de Inês. Nascida na Galícia em 1325, filha do nobre castelhano Pedro Fernandes de Castro, Inês fora criada por tutores portugueses. Vivia no Castelo de Albuquerque com Dom Afonso Sanches e sua mulher, Dona Teresa. Era amada por eles como uma filha, sem imaginar que esses pais adotivos lhe trariam graves problemas no futuro. Sanches era um homem sensível, trovador, amava a arte e a escrita e ensinou muito a Inês, num tempo em que a maioria das mulheres era completamente analfabeta. Inês tornou-se uma jovem muito bela e culta. Como as nobres de menor linhagem, tornou-se dama de companhia da poderosa castelhana Constança Manuel, que estava prestes a se casar com o príncipe de Portugal, Dom Pedro I. Pedro era descrito como um homem brutal, cheio de paixões, descontrolado. Gostava de caçar, beber com os amigos e viver de forma inconsequente. Isso desagradava muito o pai, o el-rei Dom Afonso IV. Embora passional como filho, era conhecido como Afonso IV, o Bravo, o rei de Portugal era um homem disciplinado, rígido, fiel ao reino e à sua mulher, coisa rara naquela época. Rapidamente o rei tratou de casar Dom Pedro com a castelhana Dona Constança na Catedral da Sé de Lisboa, em 1340. O dote da moça valeu muitas terras e fortunas. Esse casamento também era um meio do rei diminuir a rivalidade entre Portugal e Castela, reino que hoje corresponde à Espanha. Além de tudo, formar uma família ajudaria a disciplinar Pedro. Por tudo isso, o casamento entre Constança e Pedro fora muito desejado pelo rei. Mas ao contrário de Constança, Pedro não se apaixonou por ela. Continuou na vadiagem de sempre, até conhecer uma de suas damas de companhia, a loira e bela Inês de Castro. Houve então uma paixão fulminante. Nunca se viu Pedro tão dedicado. Os dois passaram a fazer juras de amor eterno, com fugas do castelo e passeios secretos pela Quinta das Lágrimas. Mal sabiam eles quantas lágrimas ainda viriam. Os rumores do romance começaram a surgir na corte, para a revolta de Constança e do rei. A rainha Dona Beatriz tentava conversar com o marido, apaziguar pai e filho,
mas pouco adiantava. Eles nunca se entendiam. A questão é que a rivalidade entre Portugal e Castela crescia, e Inês pertencia a uma das mais poderosas famílias castelhanas, os Castro. Seus dois irmãos, Fernando e Álvaro Pérez de Castro, ganharam muito poder na corte e se tornaram próximos de Dom Pedro. Os boatos na corte é que ambos influenciavam o príncipe porque queriam a coroa de Portugal. Dom Afonso IV passou a condenar o romance publicamente, invocando a importância da fidelidade junto à Igreja Católica. Mas sua revolta ia além das questões morais e políticas. O pai adotivo de Inês, Afonso Sanches, era seu irmão bastardo e, pior, sempre foi o favorito de seu pai. O antigo rei Dom Dinis era trovador e romântico como Sanches, e ambos sempre fizeram Dom Afonso IV se sentir rejeitado. Por todas essas razões, o rei de Portugal adquiriu por Inês de Castro um ódio mortal. Constança, a esposa traída, fez do seu ódio manipulação. Com o nascimento do seu primeiro filho, Luís de Portugal, ela convidou Inês para ser madrinha. Isso tornaria a relação dos amantes incestuosa, pois naquela época eram condenáveis relações íntimas entre a madrinha e o pai da criança. Mas logo após Inês batizar o bebê, ele morre. A madrinha logo se torna culpada pela morte da criança. Eram tempos de peste negra, caça às bruxas e desconfiança das mulheres. Inês de Castro passa a ser vista na corte como maldita. Revoltado, o rei Afonso IV manda-a para o exílio. Ela vai viver justamente no castelo de Albuquerque, do seu irmão bastardo, onde ela fora criada. O tempo passa. Inês continua prisioneira do castelo, mas nem o tempo ou a distância diminui o amor de Pedro e Inês. Cartas românticas eram uma constante, e o rei as interceptava com mais e mais raiva. Constança, com decepção. A princesa dá à luz a Dom Fernando, que sobrevive, mas Constança falece no parto. Novamente, Inês é culpada por ter matado alguém, mas dessa vez de tristeza. Seriam feitiços? Perguntava a corte portuguesa. Teria enfeitiçado Pedro? Estaria ela rogando pragas, magias satânicas contra Constança e seus filhos, contra a coroa portuguesa? Maldita seja, diriam eles. Mas Pedro nega-se casar de novo. E faz pior. Ordena o imediato regresso de Inês de Castro a Portugal. O ódio na corte só cresce. Pedro e Inês passam a viver juntos e longe da nobreza, na cidade de Coimbra. Ali, eles são mais felizes e têm vários filhos, para escândalo de todos. Mas Pedro, tão truculento quanto o pai que ele rejeita, está disposto a tudo para proteger sua amada. Disposto até a enfrentar seus piores medos: o pai, seu exército, a morte. E se falhar, ele promete revidar da forma mais sangrenta. O príncipe se aproxima ainda mais dos irmãos de Inês e pretende oficializar a união com ela. A coroa corria sério perigo, alertavam os conselheiros e oficiais do rei. Castela tomará Portugal. Eles dominarão tudo. Ainda havia boatos de que os Castro tramavam o assassinato de seu neto herdeiro, Dom Fernando. E a criança só vivia doente. Pressionado, o rei Dom Afonso resolve agir. Um dia, Pedro sai para caçar. E Afonso IV chega à casa dos amantes numa emboscada. Acompanhado de 3 nobres da corte, Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Pacheco,
ele encontra Inês ajoelhada com os filhos e chorando por sua vida. Na versão dos Lusíadas de Camões, ela diz ao rei: até mesmo as feras, cruéis de nascença, e as aves de rapina já demonstraram piedade com as crianças pequenas. O Senhor, que tem o rosto e o coração humanos, deveria ao menos compadecer-se dessas criancinhas, seus netos, já que não se comove com a morte de uma mulher fraca e sem força, condenada somente por ter entregue o coração a quem soube conquistá-lo. Mas se devo ser punida, mesmo inocente, mande-me para o exílio perpétuo. Mande-me para o exílio perpétuo e mísero na gelada Sítia ou na ardente Líbia, onde eu vivo eternamente em lágrimas, suplicava ela. Um pouco penalizado, o rei recua. Mas seus nobres insistem na morte de Inês, para o bem da coroa e de todos. Junto aos próprios netos, Afonso IV manda degolar Inês de Castro em 1355. Arrancam das espadas de aço fino os que por bom tal feito ali apregoam. Contra uma dama, ó peitos carniceiros, feros vos amostrais e cavaleiros? Tal está, morta a pálida donzela, secas do rosto as rosas e perdida, a branca e viva cor com a doce vida. Esse trecho do poema de Luís de Camões exalta a crueldade e covardia com que assassinaram Inês de Castro. Incrédulo, revoltado, Pedro chora em casa sua amada, enquanto planeja a vingança contra o seu pai. Durante meses, o filho atacaria com seu exército o de Afonso IV, em batalhas cada vez mais sangrentas. Nada parecia conformá-lo. Mais uma vez sua mãe, rainha Dona Beatriz, interviu para acalmar a difícil relação entre pai e filho. Finalmente, as batalhas cessam. 6 anos depois, morre o rei Afonso IV. Dom Pedro I finalmente assume o trono de Portugal. É quando, ao parabenizá-lo como novo rei, Pedro responde com tristeza: agora é tarde, Inês é morta. Pois de nada adiantava ser rei se não pôde salvar o amor da sua vida a tempo. Mas seu ódio não havia cessado. A vingança é um prato que se come frio. Seja ele animal de caça, seja ele carne humana. Imediatamente, fogem desesperados os 3 nobres assassinos de Inês. Pedro entra em negociação com o rei castelhano e consegue extraditar para Portugal 2 desses nobres. À noite, um ritual macabro toma conta do castelo. Pedro manda preparar um grande banquete somente para ele. Chama sua guarda e os 2 convidados. Pede vinagre e sal para comer o coelho, animal em referência ao carrasco Pero Coelho, ao lado de Álvaro Gonçalves, os 2 de pé diante dele. Pedro se banqueteia até não poder mais. Então ordena que o coração de um seja arrancado pela frente e o do outro pelas costas, ainda vivos. Ele assiste ao triste espetáculo enquanto termina o jantar. Alguns até acreditam que ele comeu o coração dos 2 homens. Logo depois, manda queimar os corpos, ritual reservado aos criminosos mais abomináveis da época. Ao mesmo tempo, manda trasladar o corpo de Inês e faz a famosa declaração de Cantanhede. Nela, afirma na igreja de mesmo nome, em 1360, que havia casado secretamente com Inês de Castro em Bragança, 7 anos atrás. Com a declaração,
Pedro torna Inês a rainha de Portugal depois de morta. Seria a única a ter reinado após a morte. A lenda diz que, depois disso, Pedro decidiu coroar Inês de Castro pessoalmente. Sim, é exatamente isso. Não sabemos se seu corpo havia sido embalsamado antes, em que estado se encontrava, mas contam que mandou sentá-la no trono com sua coroa e obrigou todos os nobres que sempre a desprezaram a cumprimentá-la com um beijo, no episódio conhecido como o beijamão. Se esse incrível episódio aconteceu, certamente é algo que a nobreza em Portugal jamais esqueceria. Não à toa, o rei ganharia a alcunha de Dom Pedro I, o Justiceiro. Depois de tudo isso, o rei ainda mandou fazer o mais belo túmulo gótico já visto. Na imagem, sua amada rainha Inês está coroada. Era tudo o que poderia fazer como rei, já que Inês partiu, mas seu amor não morreu. Pedro nunca mais se casou e mandou fazer o seu túmulo junto ao de Inês. São duas obras-primas da escultura portuguesa em calcário, localizadas até hoje no mosteiro de Alcobaça. Os corpos estão posicionados um em frente ao outro, para que eles possam se olhar nos olhos no dia do juízo final. Uma linda mulher espanhola foi assassinada brutalmente na Idade Média. Até aí, muito comum. Mas imagine que anos depois, essa mulher foi retirada do túmulo, colocada no trono, coroada rainha depois de morta, e todos os nobres invejosos foram obrigados a beijar a mão do seu cadáver. Se você gosta de histórias reais perturbadoras assim, se inscreva, partilhe para fortalecer o canal. Um abraço da cineasta Júlia Ferreira.